chefe. Parece que você assumirá as propriedades madeireiras da Kerrigan em breve. Geralmente consigo o que procuro. Você fez um bom trabalho, Patrick? Ficarei tranquilo quando seus madeireiros saírem. Meu filho cuida disso e espalha azar pelo acampamento. Tem certeza de que vai funcionar? Claro, nesse caso, vou voltar para a cidade. Me avise se algo der errado. Ou vaza a notícia de que eu comprei o Ajax Mills. Tá tudo bem. Olha só. Cuidado com a madeira. Socorro! Alguém me ajuda! Batista, vem cá agora mesmo. Levem-no rapidamente para o alojamento e chamem o médico. Depressa, levem-no consigo. O que aconteceu? Joe e eu arrastávamos o tronco até a corrente esquerda quebrar. Eu pulei e ele tentou fisgá-lo. Ele foi derrubado pela alça. Deve ter uma maldição nesse acampamento. Maldição, maldição. Quantas vezes eu já disse para você parar de falar dessas maldições? Voltem ao trabalho. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou pedir demissão. Já aconteceram acidentes demais por aqui. Não vou deixar essa maldição me pegar. Vou sair daqui enquanto ainda estou inteiro. E eu também, sim. O que esperamos? Ok, vamos receber logo. Ei, vamos lá, pessoal. Todos juntos. Escute bem, nada de brigas dentro do meu restaurante. Aquele banqueiro Winston te mandou embora, então? Disse que não me daria mais dinheiro sem garantia. Parece que estou perdido, dona. Se eu não conseguir mais dinheiro bem rápido, não vou conseguir terminar meu contrato com a Ajax Mills. E aquele seu amigo fazendeiro Buck Peters, ele não pode ajudar? O Buck está com problemas também. Ele ainda não respondeu minha carta. O que você vai fazer? Eu não sei. Acho que vou ter que hipotecar meus títulos formativos. Isso significa perder tudo o que você tem. Acho que sim. Espero conseguir o suficiente para cuidar de um aleijado. Jim, eu tenho cerca de R$2.000 que eu deixei guardados para uma emergência. Pode ficar com ele. Não posso aceitar seu dinheiro, dona. Por que não? Porque alguns milhares não são suficientes. E eu não quero que você perca o seu lar. Jim Kerrigan, você está falando como um derrotado. Cadê sua coragem, homem? Lembre-se, ninguém pode te derrotar além de você mesmo. Você tem que continuar lutando e o meu dinheiro vai ajudar. Acho que estou sentindo pena de mim mesmo. Aceito sua oferta. Obrigado. Obrigado a você. Para onde você vai? Voltar para o acampamento. Por quê? Eu vou com você. Acho que um dia você ainda vai se dar mal, meu amiguinho. É, eu realmente sou bastante resistente. Nossa, grandão, né? Mas por que você parou de trabalhar? Queremos nosso tempo. Vocês querem seu tempo, é? Não vou impedi-los de desistir, mas prometeram ao Sr. Kerrigan esperar o fim do trabalho. Recebem depois. É, isso é o que você pensa. Não vamos mais arriscar o pescoço. Vamos, pessoal. Claro. Vão, caiam fora. Achei que vocês fossem homens de verdade, com peito cabeludo. Mas vocês são apenas bebezinhos assustados. Bebê, sim. Será que você está por acaso querendo brigar comigo agora? Entra nessa. Calma, Johnny.
Vamos lá. Dou 5 minutos para todos vocês saírem do acampamento. Fico realmente muito feliz em ver você por aqui hoje. Califórnia, como você vai? Bem, E você, Johnny? Parece ótimo. Achei que o Buck não tinha deixado você vir. Buck nunca deixaria um amigo na mão. Merci, monsieur. Obrigado, acho que você salvou minha vida. Tudo bem. Baptiste, quero que conheça um velho amigo meu, Hopalong Cassidy. Como você está hoje? Ele é o maior cortador de madeira de todo o país. É mesmo? Esse é um amigo meu, Johnny Nelson. Prazer em conhecê-lo. Califórnia, você foi bem corajoso enfrentando um sujeito grande daqueles de mãos limpas. Ora, não foi nada. Logo depois que saí do Bar 20, me enrosquei com um sujeito que veio para cima de mim com uma faca. É mesmo? Sim, senhor. Eu chutei o facão da mão dele e aí a gente foi para cima só no punho. Acabei com ele com um soco no queixo. Acertei o fígado dele com a esquerda e depois queimei esses bigodes com a direita, assim, ó. Bem, Você precisa ter cuidado, meu amiguinho. Vai acabar se machucando. a direita me pegou quando eu não estava olhando. Parece que o seu cozinheiro também está indo embora. Sendo sincero, ele nunca foi bom. Eu faço a comida. Não, Eu tenho estômago forte, mas nem tanto. boa perseguição, hein? Onde encontramos o Kerrigan? Ele acabou de ir para a cidade, mas deve voltar logo. Levante a cabeça, Jim. Você vai conseguir outra equipe em algum lugar. Então, vamos lá. E desde que o Kerrigan fez o contrato para entregar 20 milhões de pés para a Ajax Mills, ele disse que só tem tido azar. Quer dizer que, se ele não cumprir o contrato na data especificada, Ele perde toda a madeira dele? Isso mesmo, Hop. E agora, aqui vamos nós. como vai, Jim? Você é um colírio para os olhos. Dona, alguns dos filhos de Buck Peters, Hopalong Cassidy. Johnny Nelson. Olá, Johnny. Dona Ryan, uma verdadeira amiga. Espero que Buck tenha boas notícias para mim. Sem dúvida. 15 mil dólares americanos para você. Eu sabia que ele não me decepcionaria. Agora você pode terminar esse trabalho a tempo? Não sei quanto a isso. O que você quer dizer? Acabei de ver a maioria dos meus homens deixando o acampamento. Não sei onde vou conseguir uma nova equipe. Há outros lenhadores que você pode conseguir por aqui. São muitos. Dizem por aí que esse acampamento é azarado. Todos temem trabalhar para mim. Vamos dar um jeito nisso de algum modo. E mais, não se preocupe com o novo cozinheiro. A partir de agora, eu assumo o comando. Dona, eu acabei de assumir o comando. Ah, é mesmo? Eu entendo mais disso. Jim, você faz ideia de quem está por trás desse seu problema? Não, mas eu adoraria pôr as mãos nele. E quanto a Ajax ali fora? É lógico suspeitar deles. Eu lido com eles há anos e são honestos como o dia é longo. Sim, então eles estão fora de suspeita. Quanto mais eu vejo desse negócio, mais eu queria não ter prometido ao Buck que voltaríamos para aquela apartação. Você não pode sair daqui agora. Vou mandar um telegrama para o Buck e pedir para ele deixar você ficar aqui para me ajudar a passar por isso. Ótimo. Não gostaríamos de nada melhor. Vou mandar o telegrama para ele agora mesmo. Jim, o quê? Por que você não manda um telegrama para alguns dos seus amigos do norte para reunir uma equipe e mandá-los para cá? Já fiz isso. Todos os madeireiros de lá já ouviram falar dos acidentes que tivemos. Tente de novo. Conte para eles a situação em que você está. Eles encontrarão uma maneira de te ajudar. Certo, vou tentar. Seria um telegrama? Sim, na verdade chegou mais um agorinha, há alguns minutos. Bem, pode abrir. Não precisa ter medo. Está tudo bem. Qual é exatamente o problema? Leia isto. Impossível encontrar homens dispostos a trabalhar no seu acampamento. Por causa dos acidentes. Desculpe, Willis. Não sei. Não desanime, Jim. Talvez nem todos os seus amigos tenham respondido ainda. Vamos.
Então vamos lá, garotos. Ei, Petri! Esta moça é a Elaine. Essa aqui é a Elaine, não é? Nós precisamos impedi-los. Escutem, pessoal, esperem um minuto. Há um grupo de lenhadores lá fora indo para o acampamento de Kerrigan. Você vai tolerar isso enquanto Kerrigan se recusa a te pagar? Vamos lá agora! Vamos expulsá-los da cidade! O que você está fazendo aqui de volta? Quem são esses homens? Pai, conheça o lutador número 40. Muito bem, conheça seu novo chefe. Oi, chefe! Tudo bem com você? Nossa, mas que linda menina. Oi, tudo bem, Jim? Parece que vai dar problema. Saia da rua. Não, pai, eu fico aqui. Muito bem, rapazes. Soltem as mãos. Aqui vem nossa primeira missão. Vamos lá, agora. Não se deixe ser maltratado dessa forma. Pai, você está ferido? Não se preocupe comigo. Eu ainda posso ir só mais um pouco agora. Você está bem? Sim, claro. Tudo indica que essa parte do trabalho foi finalmente concluída. Ei, Johnny, vem aqui, por favor. O que vamos fazer com esses novos lenhadores? Kerrigan tem chance de cumprir o contrato dele. Pode ferir o acampamento de várias formas. Como soube que eu tinha problemas? A dona me avisou na escola e explicou tudo. Onde você encontrou esses homens? São homens de Tom Olsen. Parei no caminho e expliquei contra o que você lutava. Ele me deu o Fighting 40. Isso sim é usar a cabeça, garota. Agora posso começar um trabalho de extração de madeira de verdade. Árvore caindo.
como foi essa jogada, hein? Horrível. Foi um trabalho até que bom. Mas as árvores sempre caem para o lado oposto e errado. É, acho que calculei um pouco errado mesmo. É, um pouco. Talvez seja melhor você voltar para o acampamento para descansar. E amanhã você não vai estar duro igual uma tábua. É uma boa ideia. Vamos, Elaine, vamos ver o que o Hop está fazendo. Só um pouquinho então, é? Olá, você está se divertindo bastante por aqui? Agora talvez você me escute e conserte essa panela. Eu já cheguei a consertar isso. Uma vez. Onde é que está o Hop, dona? Ele está ali em algum lugar com o Jim. Vamos lá, então. Levante-se. Vários madeireiros do leste tentaram comprar essas peles, mas eu não consigo aceitar as ofertas deles. Por que não, Jim? Eu não quero ver aquelas encostas lindas se transformarem em terras feias e áridas. Não posso te culpar por isso. É isso que vai acontecer se eles colocarem as mãos nessas terras. Eu criei o hábito de plantar uma árvore para cada uma que derrubo. Por que o senhor faz isso, Kerrigan? Elas mantêm a umidade e criam a nascente. Com certeza, você as corta. E logo chega ao fim do vale. Um dia vai ser aprovada uma lei exigindo que as pessoas plantem uma árvore para cada uma que derrubarem. E deveria mesmo. O que aconteceu? O conselho. Quero dizer, aquela explosão. Estou te dizendo, a explosão? Sim, o canal explodiu. Alguém se feriu? Não, monsieur. Mas alguém vai se machucar se eu pegar o homem que fez isso. Quão grave é o dano? Muito grave. Vai demorar muito para consertar. Como vocês vão atravessar o rio? Ainda temos os cavalos. Vamos manter os troncos nas estradas mais baixas. Isso vai demorar demais. Não há mais nada que possamos fazer. Nesse caso, é melhor darmos um pouco mais de atenção aos cavalos. Vamos, Johnny. Pois bem, aqui estão todos eles. Espere até que eles se aproximem. Você sabe quem ele é? Nunca o vi antes. Algum de vocês sabe quem ele é? Não, não sabemos. Um pouco de aveia em flocos. Johnny, sele meu cavalo. Pode apostar. Levem-no de volta para o acampamento. O que você está fazendo aí dentro? O que eu sou? Hop, me desculpe, esse cavalo danado... Está tudo bem. Isso poderia ter acontecido com qualquer um. Sim. Vou pegar o atalho. Direto para a cidade. Tá tudo bem. E eles pegaram o Nick enquanto a gente corria para se proteger. Alguém te seguiu até aqui? Escapamos limpos. Melhor a gente se esconder por um tempo. Ficando arriscado demais,
Estamos sendo pagos para correr riscos. E além disso... Além disso, não é todo dia que podemos sentar e assistir o... Mas o que foi, hein? Achei que tivesse ouvido alguém lá fora. Pois eu creio que não. Esse é mesmo um bom garoto. Fico pensando o que o Robbie está aprontando. Pode ter certeza de que ele está fazendo um bom trabalho. Ei, olha só ele vindo bem agora. Jim, sim. Petrie e seu bando são quem buscamos. Petrie, sim. Eu mesmo torceria o pescoço dele. Espera. Deixe-os em paz. Por que deixaríamos eles em paz? Eles são só peixe pequeno. Se pegarmos eles agora e eles se recusarem a falar, perderemos a chance de desmascarar quem os comanda. Ele deve contratar outros para o trabalho sujo. Tem razão. Melhor vigiar o Petrie e seu bando. Como vai expor o chefe dos coiotes? Faça-os crer que cumprirá o contrato. Se eu estiver certo, ele vai se revelar. Aí armaremos uma cilada para pegá-lo com os outros. Parece bom, mas como você vai assustar ele? Com o canal destruído e o corte de madeira atrasado. Jim, por que não um bônus para os 40 briguentos agilizarem o corte de madeira? Eu não tenho muito. Arrastar toras é um trabalho lento. Eu sei que é. Espere um minuto. Não vamos arrastar o tronco. Você precisa arrastar o tronco. Espere um minuto. Por que não tentamos construir uma plataforma suspensa? Um equipamento para Highline. Highline, sim. Deslize-os pelo ar através do cabo. Pelo ar. Nós... Sim, é exatamente isso mesmo, Hop. Você tem toda a razão sobre isso. Estou aqui relaxando, aprendendo. A partir de agora, você está no comando. Obrigado, Jim. Isso é muito bom. Ei, Bill, tenta simplificar isso, por favor. Você não acha que esse tópico está um pouco longo? Não, está tudo bem. Eu mesmo farei isso. Califórnia, por que você não cuida da sua própria vida? Volte ao trabalho. Califórnia, por que você não se importa? Ele não é uma gracinha? Agora volte ao seu trabalho, por favor. Está tudo pronto nas estradas, monsieur. Isso é bom. Jim, em breve vamos descobrir se isso realmente funciona ou não. Se não funcionar, estou perdido. Se não funcionar, vou desejar ter voltado para ajudar naquela coleta. É melhor tomar cuidado aí, Califórnia. Eu conheço muito bem. O meu próprio burro. Prontos. Podem ir soltando agora, cuidadosamente. Isso está funcionando de uma forma excelente. Mas só por enquanto. Ei, eu vou na próxima rodada, tá? Vai.
Parece que seus problemas logo vão acabar. Espero que sim. Ainda não sabemos o que pode acontecer. Não me preocupo com novos problemas. Os escravos de Petrie vigiam de perto. Quem são eles? Trabalham para quem quer a cabeça de seu pai. Ainda acha que o chefe vai aparecer? Espero que sim, com certeza. Quanto antes, melhor. Johnny, me dá uma mãozinha aqui, não? Claro. Onde está Petrie? Ele está no escritório dele, Sr. Yates. Olá, Sr. Yates. Como o senhor está hoje? O que você tem a dizer em sua defesa? Se está falando sobre o Kerrigan, eu já lhe disse. Estou muito decepcionado agora. Você realmente me decepcionou. Me desculpe. Desculpe. Estou pagando você para trazer resultados, não para dar desculpas. Escute, não posso deixar Kerrigan fechar esse contrato. Comece a agir já, e eu te darei mais 1000, ao bônus que lhe prometi. Seria suicídio tentar algo. Eles já mataram 3 dos meus homens. Eu faço por mais 5000. Mandar meus homens agora só para serem alvejados não vai ajudar nem a você, nem a mim. Eu tenho uma ideia melhor. E qual seria então aquela? Eu e os rapazes vamos ficar quietos. Até que Kerrigan ache que é seguro dispensar os guardas. Aí vamos atacar com força. O que acha disso? Tudo bem, mas não demore muito. Deixe isso comigo. Nossa, é tudo madeira maciça. Você tem tudo para ser um lenhador de verdade, Johnny. Você acha? Sim. Não tenho certeza se quero ser lenhador. Andar a cavalo em trilhas é muito mais fácil para as costas. Ei, mas o que é isso? Será que é o Hop? Qual é a graça? Um forasteiro chegou à cidade e foi falar com Petrie. Olá, você, Petrie. Talvez seja esse o cara que estamos procurando. Você descobriu quem ele era? Ouvi o barman chamá-lo de Datry, ou algo parecido. Ele deve ser Yates. Um lobo da floresta está atrás da minha propriedade. Ele ainda está procurando. É esse o homem que queremos. Agora enfeitiçado, armaremos nossa armadilha. Obrigado, Larry. Pois então, muito bem. Olá, Baptiste. Olá. Qual é o problema? Não tem nada por aqui. Nada. Isso significa que eles estão jogando pôquer de novo. Sim, Poker. Monsieur, aquele Hop já limpou quase todo mundo no acampamento. Vou te dizer uma coisa. Acho que ele está trapaceando. É mesmo? Venha comigo, eu te mostro. Tudo bem, vamos ver. Não há espaço para isso no meu acampamento. Eu cheguei a ver isso. Você por acaso chegou a ver isso? Você quer dizer isso? Sim. Ele está distribuindo cartas do fundo do baralho. Então vamos. Cassidy, sou grata a você e ao Nelson por tudo, mas não tolero jogos fraudulentos. Saiam do meu grupo. Você está fora de si, Jim. Nós não somos trapaceiros, você sabe disso. Por que você mexe aí embaixo? Nós vimos você pela janela. Você... Espere um minuto. Este é o João. Que nenhum de vocês tenha ideias mirabolantes. Espere um minuto. Deixe-os ir. Problemas suficientes neste acampamento.
Batish, o que aconteceu? Por que Hop e Johnny saíram do acampamento? O Sr. Kerrigan vai mantê-los afastados. Todos eles trapaceiam quando jogam cartas. Não acredito nisso e não pode ser verdade. Mas isso não pode ser possível. É a mais pura verdade. Nós realmente os vimos. Onde está o pai? Não sei. Acho que ele chegou à sua cabine. Batista. Hop e Johnny são meus amigos. Não vou deixar você dizer que eles são trapaceiros. Eu vou fazer você engolir essas palavras. Meu amiguinho, você realmente quer brigar comigo? Você dará o pontapé inicial. Ei, me solte agora. Que apresentação incrível, rapazes. Você estava se convencendo bastante. Armadilha pronta quando colocamos a isca o amanhã. Isso dá tempo para o Jim espalhar que somos só uns apostadores de quinta. Eu mesmo cuidarei disso. Quando devo armar a armadilha? Saberá bem antes. E Jim, não diga nada a ninguém, nem mesmo para a Califórnia ou para a Elaine. Ok, certo. Boa sorte, rapazes. Quer dizer que a Kerrigan impediu vocês? O chefe nos parou para não dar a esses bandidos algo em que pensar. Um par de salsa-parrilhas. É melhor vocês saírem da cidade antes que o dinheiro acabe, seus vagabundos. Pode segurá-lo. Mais alguém está interessado em saber se ficaremos na cidade ou não? Lady, venha aqui agora. Esses são os idiotas que Kerrigan expulsou do seu grupo. Sim, eles estão lutando contra nós. Depois do que aconteceu ontem, poderíamos fazer bom uso deles. Como sabe que a fuga não foi planejada? É algo real. Eles os teriam matado se não fosse por Kerrigan. Vamos conversar e decidirei o que fazer. Está tudo bem agora. Ei, Eduardo. É verdade, Johnny? Sobre o quê? Sobre você e o Hop serem jogadores de cartas? Você não acredita nisso, acredita? Não, não acredito. Bandidos não ajudariam o papai como vocês. Isso mesmo. Tem outro motivo para terem saído do acampamento. Acabe logo com isso, Johnny. Para falar a verdade, não há outro motivo. Sobre seu pai, achamos melhor ele sair após o fim do contrato e o pagamento do correio. Ora, seus canalhas. Dona! Eu pensei que você gostasse de mim, Johnny. Ou isso também faz parte do seu plano sujo? Eles vão ficar bem. Traga-os ao meu escritório. Olá, pessoal. Ed Patrick realmente gostaria de falar com vocês agora. Ei, Patrick. Então, está tudo bem com você agora? Pode se acomodar. Muito obrigado. Que tal vocês, rapazes, acertarem as contas com Kerrigan e ganharem algum dinheiro? Isso está na sua cabeça? Uma barragem acima dessas ferrovias. Se a água acabasse, não sobraria água suficiente no rio para fazer um palito boiar na água. Não valeu. Há uma dúzia de homens naquela represa, observando-a sempre.
mas sabemos um jeito melhor de parar de carregá-los. Sim? Como? Nós não vamos conversar até que possamos ver a cor do dinheiro em espécie. Digamos 5 mil. 5 mil. 5 mil? Você deve estar completamente louco. Esquece isso, senhor. Vamos lá, Johnny. Espere um minuto. Acho que talvez possamos nos encontrar, sentar. Já volto. Quer jogar uma partida? Pode ficar aí parado. Ninguém pode me dizer que eles são desonestos. Eles são bons demais para serem desonestos. Levante-se. Senhor, qual é o seu plano? Se estiver tudo certo, né, você recebe os 5 mil. Mas primeiro preciso saber o que é. É muito simples. Nós incendiamos as estradas longas. Com uma ajudinha, começamos um incêndio. Vai levar meses para apagar. E além disso, sabemos quando e onde atacar. Então tudo bem, está tudo acertado. Ficou tudo combinado entre nós? Sim, muito obrigado. Aqui está exatamente tudo o que nós vamos precisar ter. Eis que eles chegam. Cuidado, rapaz, lá vem os lenhadores. Ei, vem cá, seu grande idiota. Espere um minuto. Tá tudo bem. Leve-me até onde Jim está. Socorro. Pois não, meu senhor. Senhor Jim. Senhor Kerrigan. Ele está tão ferido assim? Sim. É melhor mandá-lo para um acampamento. E chamar um médico. Sim, cuidado. Vão com calma, rapazes. Pobre coitado do nosso querido amigo Jim neste momento. Onde está o Slade? Deixa o Slade para lá. Se algo aconteceu com o Sr. Callaghan, acho que talvez algo tenha acontecido com você. Sinto o mesmo que você pela situação do Jim, mas armamos tudo isso para prender Patrick. Patrick! Sim! Ele te pagou para fazer isso? Não, ele não pagou. Diga-me a verdade. Estou lhe dizendo... O que aconteceu com Jim? Patrick está te pagando para nos matar? Não, claro que não. Você poderia falar com o Jim, por favor? Ele vai te explicar tudo. Muito bem, vamos lá. Se o que você diz é verdade, vamos à cidade e eliminamos Petrie e seus homens. Tudo bem, então vamos lá. Não se preocupe, mademoiselle. O doutor vai chegar logo e deixar o monsieur novinho em folha.
ele disse? Ele não pode dizer nada. Você tem que acreditar. Tranque-os no galpão de ferramentas. Preparem o trem para aquecer o vapor. Vamos, andem. E o resto de vocês, pessoal, por favor, venham comigo. Slade está solto. Temos que sair daqui. E o que vamos fazer agora? Ei, tem um lugar por onde a gente pode sair. Estar aqui. É. Eles nos atacaram. Pegaram todos, menos eu. Estão vindo atrás de você. Vou sair daqui. Espere um minuto. Cuide bem da represa e eu te dou outros 5.000. E deixar que cortem minha cabeça? Não. Os guardas saíram da represa, eu os vi. Eles devem estar a caminho. Tem certeza? Sim. Fechado, Yates. Pegue dinamite, rifles e mais alguns rapazes. Tudo bem, certo? Pronto, aqui estamos. Que notícia boa, Johnny. Espere um minuto. Larguem essas armas. Bom trabalho, Califórnia. Vire-se, fique de frente para a parede. Levante as mãos. Califórnia, atire nelas se fizerem algum movimento. Pode deixar que eu farei isso. Hop. Hop escapou. O Hop e o Johnny conseguiram escapar. E este é o Hop. Eles escaparam, não irão muito longe. Os rapazes estão atrás deles agora. Diga a Baptiste para deixá-los em paz. Eles não são ladrões. Meu plano de Hop para prender Yates... Depressa, depressa. Eu vou, pai. E a gente precisa ter muita pressa. Não faça isso. Por quê? Você vai descobrir. Tá tudo bem.
Ei, alguém sabe onde está o pequeno Petrie? Não faço ideia. Califórnia. Fiquem aqui e fiquem atentos. Ele pode voltar na nossa ausência. Para onde você vai? Está sozinho? Olá, como vai você? Onde você está indo? Vocês dois vão embora. Slade disse... Deixa isso pra lá. Onde estão Slade e Patrick? Eles estão a caminho da represa. Eu não acho que... Você não vai escapar dessa vez. Espere, Patrick vai para a represa. Não me engana. Você não pode. Baptiste e o Hop. Está tudo bem, Baptiste. Cometemos um erro terrível. Meu pai me contou tudo. Não sei como expressar o quanto sinto muito. Eu não disse que eles não eram bandidos. Você me disse a verdade. Patrick vai explodir a represa. E só temos uma chance de impedi-lo. Vamos lá. Você também. Sim, você também. Está tudo pronto. Coloquem Yates na garagem de ferramentas junto com o Thomas. Então vamos lá. Mãos à obra imediatamente. Johnny, você não vai me dizer agora o que vai fazer? Deslize pela Highline. Isso é muito perigoso. É a única chance que temos de chegar à barragem antes de Patrick. Preciso de ajuda aqui. Coloque agora as cordas, o mais rápido que conseguir. Quem tem um par de luvas extra? Me dê umas 2 armas. Sim, Sr. Hop. Tudo pronto? Hop? Espere um segundo. O que você está fazendo aqui fora? Não vou deixar você fazer isso. Prefiro ver a barragem romper. Pensei que você tivesse me dito que eu mandava por aqui. Eu acho que sim. Esqueça isso, não se preocupe. Deixe ela aí. Tenha cuidado, Johnny. Desejo muita boa sorte.
Sem problemas, Jim. Que bom que ajudamos. Adeus. Tchau, Hop. Vamos, pessoal, vamos embora. Ei, Califórnia, onde está seu chapéu? Onde está o meu chapéu? Eu acabei esquecendo dele. Está se divertindo, Califórnia? Vamos lá, Califórnia.